Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 8, que diz: Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclaque ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclague e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor: Perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou ao seguinte questionamento: por que muitos desistem por causa do cansaço? Ou por que muitos não persistem diante do cansaço? É comum vermos que a grande justificativa que nos é apresentada nos nossos dias é essa: estou cansado. Mas tudo isso não tem a ver com o nível de batalha que enfrentamos, mas com aquilo que nos envolvemos e ficamos à mercê por causa da nossa precipitação e ansiedade. Nosso cansaço está na desorganização daquilo que deveria ser organizado. Não há cansaço por causa de lutas legítimas, mas o cansaço por entrarmos em batalhas que o Senhor não ordenou entrarmos. Mas hoje isso é quase que identificável, porque não há uma referência espiritual para que haja um esclarecimento e discernimento da situação que estamos vivendo. Muitos acreditam que tudo que passam é a vontade de Deus e esquecem que existe a atitude em desobediência que geram situações que eram desnecessárias passarem. Pois, uma vez que há desobediência, e essa desobediência gera insensibilidade em reconhecer o pecado, e esse pecado é vivido como se nada tivesse acontecido, chegamos à iniquidade, onde se perde totalmente o propósito. Por isso, Jesus deixa bem claro que a iniquidade será a evidência do final dos tempos, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13, mas com um adendo importante de perseverarmos para chegarmos ao nosso propósito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Voltando ao texto que lemos inicialmente, Davi e seus guerreiros voltaram, cansados da batalha. E quando chegaram, viram sua cidade queimada, destruída, e toda a sua família foi levada cativa. Foram levados presos. Em um primeiro momento, já cansados da batalha que travaram, choraram em alta voz, expressaram sua dor até não terem mais força para chorar. Foi aí que Davi percebeu que alguns estavam amargurados por causa de sua família, esposa, filhos e filhas, e que havia ruídos de apedrejá-lo. Foi então que temos a maior lição para as nossas vidas hoje. Se você se encontra nessa mesma condição, cansado, após uma grande batalha, e parece que suas forças estão acabando e que não há uma saída, preste bem atenção naquilo que Davi fez. Cansado, já sem perspectiva e até mesmo sem forças,
colocou novamente sua confiança no Senhor, assim como sempre fez em sua vida. Pois o que nos aprisiona é aquilo que nós nos submetemos. Mas Davi mesmo, cansado, solicitou a estola sacerdotal e foi ter um particular, orar, falar, conversar com o Senhor. O primeiro entendimento que temos que ter é que, independente daquilo que estamos passando ou vivendo, se lançarmos nossa fé no Senhor, nossas forças são renovadas. E após isso, nos é ensinado termos um particular, orar, conversar com o Senhor, pois é ali que definimos nossos próximos passos e nossa caminhada. Não é ficando à mercê das situações e dos problemas, mas sim enxergando que tudo podemos naquele que nos fortalece. E após Davi consultar o Senhor, ele lhe deu a direção e a certeza do que fazer. E assim o fez como o Senhor lhe ordenara. Destruiu os amalequitas e libertou todos os que foram levados cativos. E quero concluir com a seguinte pergunta: você compreende que mesmo no cansaço é hora de buscar a presença? Pois quando nossa fé está no Senhor, nossas forças são renovadas. O Senhor tem nos ensinado que aquele que não colocou sua fé no Senhor e na força do seu poder não consegue compreender essa verdade, pois quando o fazemos, tudo é renovado e restaurado. Por isso, quero fazer menção daquilo que o Senhor disse a Josué quando assumiu a responsabilidade de dirigir o povo à terra prometida e as conquistas diante dos inimigos, como descrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor quer fazer contigo como fez com Davi. É no cansaço que renova as forças, mas é na fé que Ele te dá a certeza e a convicção em perseverar e não ficar paralisado pelos decretos e acontecimentos. O Senhor não quebra princípios, portanto, não esmoreça, a vitória é sua. Mesmo cansado, o Senhor renova suas forças para continuar. Creia, confie e coloque toda a sua fé no Senhor. Ouça a sua voz e tudo o que Ele disser, faça. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias, de entregarmos, Senhor, estas primeiras horas a Ti. Consagramos tudo diante do Seu altar. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos pensamentos, atitudes, sentidos. Consagramos este dia para que o Senhor nos leve aonde o Senhor quer nos levar. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, mas não nos deixe limitar a sua vontade, o seu poder, a sua unção e a sua graça disso acontecer. Antes, Pai, leva-nos a esse entendimento, pois ainda, Pai, que o cansaço venha, Senhor. Este cansaço não pode permanecer. Quando lançamos a nossa fé em Ti, Senhor, o Senhor nos renova. Quando somos, Pai, levados a ouvir a sua voz, conversar contigo, nós somos direcionados, Pai, mesmo, Senhor, cansados, mas agora já renovados no entendimento e em nossas forças, ó Senhor, a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou e sermos, sim, Pai, mais que vencedores em Ti, Senhor. Por isso somos gratos. Somos gratos pela sua presença, pelo seu amor, pela sua unção e pela sua graça, Pai, porque diante de todos os obstáculos, de todas as situações e as circunstâncias, o Senhor tem nos mantido fortes e fortalecidos dia após dia. Portanto, Senhor, que o Senhor nos mantenha perseverantes para que possamos, naquele dia, chegar ao propósito daquilo que o Senhor nos prometeu e daquilo que temos caminhado nesta terra, que é a nossa vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe.
grandemente.